Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Prefeito afastado de Goiatuba reassume o cargo. Governo dá posse ao novo comandante-geral da PM. Ladrões tentam roubar 10 mil, mas levam malote com R$52. Ex-juiz corrupto pode ser preso aos 84 anos. Após 10 anos, acusados de encomendar morte de juiz seguem em liberdade. A Advocacia do Senado pede ao STF que casse liminar da ministra Carmen Lúcia. Brasil marca no fim e fica no empate com a Rússia, 1-1. Vila demite diretor de futebol e mais 3 funcionários. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, nublado, com chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, fantasma europeu. Emergentes criam fundo de 100 bilhões de dólares contra a crise. O estado de São Paulo, ao lado de Campos, Dilma cobra aliado com prometido. Correio Brasiliense, lei das domésticas vai abrir embate judicial. Valor econômico, liminares impõem perdas a bancos no consignado. Estado de Minas, diante do avanço da dengue, autoridades de saúde do estado e de Belo Horizonte já admitem quadro crítico. Jornal do Comércio de Pernambuco, menos água nas barragens. O racionamento não melhorou o nível dos principais reservatórios de Pernambuco. 0 hora, Senado deve aprovar hoje direitos para domésticas. Brasil Econômico, carga tributária vai aumentar com o novo fundo da reforma do ICMS. O Popular, projeto muda a previdência para novos servidores do Estado. Destaque do Jornal Diário da Manhã, bancos estão cautelosos, instituições financeiras estão cautelosas em reduzir taxas de juros. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo impulsou os novos membros do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. A FAPEG investiu quase R$1 milhão em inovação tecnológica e no apoio às incubadoras. O Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, é composto de 15 representantes das instituições de ensino superior, do setor empresarial com ações de pesquisa, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e de 2 pessoas nomeadas pelo governador do Estado. O mandato é de 3 anos e a cada ano 5 conselheiros são substituídos. Ontem tomaram posse no Consup Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG, Francisco Itami Campos, pró-reitor de pesquisa da Univangélica, Sônia Margarida Gomes de Souza, pró-reitora de graduação da PUC, Flávio Brezeguelo, pesquisador da Embrapa, e Haroldo Heimer, reitor da Universidade Estadual de Goiás. Primeiramente, é uma alegria e uma enorme honra participar do Conselho Superior da FAPEG. Como reitor da Universidade Estadual de Goiás, é uma forma de sinalizar claramente a valorização desta importante fundação de apoio à pesquisa e como reitor da instituição, junto com esse seleto colegiado, é um desafio no sentido de deliberar as políticas de fomento à pesquisa no Estado de Goiás. Ao dar as boas-vindas aos empossados e ao agradecer pelos substituídos, o governador Marconi Perillo ressaltou a importância do fomento à pesquisa
pesquisa para o desenvolvimento. O investimento de cerca de 100 milhões de reais realizado entre 2011 e 2012 no fomento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação e na concessão de bolsas de formação de recursos humanos, cumprindo seu orçamento e mesmo até captando recursos extra-orçamentários. Reitero minha confiança no trabalho da instituição que tem à frente nossa dinâmica e querida professora Zahira. E desejo sucesso aos pesquisadores contemplados em chamadas públicas que hoje recebem os cartões bancários para fomentar as pesquisas dos núcleos de inovação tecnológica e de incubadoras de empresas de base tecnológica. Saibam-me sempre ao lado da FAPEG, seu Conselho Superior e seus pesquisadores, na tarefa da prospecção de novos horizontes, para que Goiás possa galgar patamares mais altos no seu desenvolvimento científico, alcançando um futuro de mais prosperidade, de mais desenvolvimento, de mais sustentabilidade. Na mesma cerimônia foram entregues cartões bancários de fomento a pesquisadores contemplados pelas chamadas públicas número 14 e número 15, 2012, de apoio à criação, estruturação e manutenção de núcleos de inovação tecnológica e de apoio às incubadoras de empresas de base tecnológica, no valor de R$ 960 mil. A presidenta do Conselho Superior da FAPEG é Maria Zaira Turque. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Reinaldo Cândido reassumiu a Prefeitura de Goiatuba. Ele havia sido afastado do cargo por suspeita de compra de votos, mas retornou após uma nova decisão judicial. Ele não apareceu em seu gabinete nesta segunda-feira. Servidores da Prefeitura informaram que o tucano estava em trabalhos fora da Prefeitura. O juiz da 38ª Zona Eleitoral, Ayrton Fernandes de Campos, suspendeu os efeitos da sentença que afastou Reinaldo Cândido, o vice-prefeito Ronaldo Salatiel e os vereadores Jubes Carlos de Oliveira e Genusvaldo Galdino de Araújo. Eles haviam sido afastados do poder no início do mês. A decisão do juiz vale até que o Tribunal Regional Eleitoral julgue o recurso protocolado pela oposição. 7:07. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Política nacional. O Senado Federal vota hoje em segundo turno a PEC das domésticas. O texto da emenda estende aos empregados domésticos 16 direitos que hoje já são assegurados aos demais trabalhadores, como, por exemplo, o FGTS, hora extra e adicional noturno. A expectativa, segundo Jorge Jugman, presidente da Comissão dos Direitos Trabalhistas, é que finalmente a emenda seja aprovada e saia da informalidade. Quanto ao cumprimento, Jorge Jugman também é positivo e não concorda com as opiniões sobre aumento de demissões nessa classe. Em questão do lado do empregador, eu acredito que não vai modificar essas contratações ou mesmo essa expectativa de demissões, eu acredito que não vai ocorrer. Fica por conta do empregador controlar os horários do empregado, questão que para Jorge Jugman é de fácil entendimento. Até porque tem folha de ponto, então ela é preenchida e assinada pelo empregado. Agora, essa questão que eles estão falando aí, que é de responsabilidade do empregador, eu entendo até que não, porque muitas vezes é descaracterizado quando ela é preenchida por terceiros. Então, acredito que o correto seria o preenchimento por parte do empregado e não pelo empregador. O presidente da Comissão dos Direitos Trabalhistas lembra que alguns pontos ainda terão que ser regulamentados após a aprovação, como é o caso do auxílio creche, seguro-desemprego e aviso prévio de 30 dias antes da demissão. Mas alerta, é necessário um diálogo entre empregador e empregado quando esse dorme no local de trabalho. Completou as 44 horas semanais, ou seja, as 8 horas diárias. Ele já fica liberado para poder ir embora para o quarto, no caso. Então, a partir daí, não pode haver necessidade de chamar, sob pena de ter que pagar as horas extras, que hoje ela é garantida com um mínimo de 50%. Lembrando que os empregados não podem trabalhar 8 horas sem intervalo para as refeições. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10.
A presidente Dilma Rousseff participou ontem à noite da missa de 7º dia para as 33 vítimas dos deslizamentos de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio. Depois, a presidente embarcou para a África do Sul. A Advocacia do Senado Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um agravo regimental em que pede que o plenário do tribunal casse a liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu a nova forma de distribuição dos royalties. O Senado argumenta que a competência para a decisão era do plenário do Supremo e que o Legislativo não foi previamente notificado para prestar informações. No documento encaminhado ao STF, o Congresso afirma que o tribunal não pode se constituir em uma instância revisora das decisões políticas do Poder Legislativo, sob pena de subverter a harmonia e a independência dos poderes da República. A presidência do Supremo não quis comentar o assunto. Marco Feliciano ignora a pressão, não deixa cargo e agenda viagem para a Bolívia. O deputado pastor Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, se prepara para uma viagem oficial até a Bolívia, onde deve acompanhar a situação de torcedores corintianos presos no país após a morte de um torcedor local atingido por um sinalizador disparado pela torcida brasileira. Feliciano viaja possivelmente na próxima semana, mas ainda sem data para o embarque, conforme a sua assessoria de imprensa. O gabinete também informou que o deputado não irá renunciar, mesmo após o apelo do presidente da Câmara, Henrique Alves, na última quinta-feira, para que ele deixasse o cargo. Feliciano não tem dado entrevistas, depois que o PSC condenou uma recente declaração em que ele afirma que só sairá da presidência do colegiado se morrer. Nesta terça-feira, uma reunião na Câmara com a liderança do partido deve discutir a situação de Marco Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos. Na última semana, o partido se comprometeu a trazer novidades, até mesmo indicar um outro nome para a presidência da comissão, tamanho o número de protestos contra a permanência do pastor no cargo. Pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marco Feliciano é alvo de processos no Supremo Tribunal Federal, que o acusam de homofobia e estelionato. A defesa do deputado nega as acusações. De Brasília, Marina Falti. 7h12. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E agora a participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Agora o nosso giro pelas rodovias que cortam o estado de Goiás. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas 47 acidentes, 17 feridos e 3 vítimas fatais. Foi só chover um pouquinho e aumentou o número de acidentes. É considerado normal. Os acidentes mais graves, colisão traseira na BR-153, quilômetro 179, entre Uruaçu e Mara Rosa. Fiat Uno Mille, placa NGG 1048 de Campo Norte. Cleusterson Vieira da Silva, 44 anos, fatal. O segundo veículo envolvido, um caminhão placa NWG 0315 de Aparecida de Goiânia. O motorista saiu ileso. Colisão traseira da BR-060, quilômetro 115, entre Goiânia e Anápolis. Moto placa NGG 6714 de Anápolis. Vanderlei Nunes de Matos, 32 anos, o condutor, vítima fatal. O segundo veículo, um caminhão Iveco, placa KAG 3981 de Várzea Grande, Mato Grosso. O motorista saiu ileso. Chamamos a atenção que no último final de semana, só para que o nosso ouvinte tenha uma noção da gravidade do envolvimento de motociclistas em acidentes, nas rodovias federais goianas morreram 7 pessoas, 4 eram condutores de moto. Saída de pista na BR-452, quilômetro 183, entre Bom Jesus e Itumbiara. Fiat Uno Mille, placa NGR 1711 de Itumbiara. Ricardo Gomes da Silva, 35 anos, vítima fatal.
Apreensão de drogas aconteceu na BR-060, quilômetro 184, no posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-060, saída de Goiânia para Guapó. Foram apreendidos um pouco mais de 200 quilos de maconha, que estavam dentro de um caminhão Mercedes-Benz utilizado para o transporte de leite, placa HKR 0307, Mato Grosso do Sul. O motorista Teônilo Acosta, 26 anos, ele foi preso. E lá em Anápolis foi presa Daiane de Souza Alencar, 19 anos, e apreendido também um menor de idade. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E a polícia apreende drogas em festa trance. 80 pessoas foram detidas. Quase 100 pessoas presas e mais de 120 porções de drogas, entre êxtase, lança-perfume, maconha, cocaína e LSD apreendidas. Este foi o resultado de uma operação desenvolvida pela Delegacia de Repressão aos Narcóticos em uma festa eletrônica que aconteceu na madrugada de domingo em uma chácara na saída para Inhumas. O resultado da operação foi comemorado pelo titular da DENARC, delegado Odair José Soares. Todo mundo estava avisado que a DENARC ia estar lá e ia ter uma repreensão maior nesta edição da festa. Então foi ao todo autuado 80 pessoas por uso, sendo 75 TCOs de pessoas maiores e 5 box, que são menores, encontrados com drogas. O fato da polícia poder apenas lavar aí TCO contra usuários prejudica o trabalho de alguma forma? Bem, nós temos que cumprir a lei, né? A lei diz que o procedimento a ser realizado, confeccionado, é um TCO. É um termo, já que o não pode ficar preso. Assim que foi confeccionado o TCO, a pessoa assina um termo, ela era só tirada da festa, daí ia embora para casa. Em relação ao Ezequiel, já é um conhecido da polícia? Sim, o Ezequiel é um caso diferenciado, nós o flagramos vendendo para algumas pessoas, êxtase e maconha, nós conseguimos sim autuá-lo em flagrante e está preso. Ele já era conhecido da justiça, estava no regime aberto pelo crime de roubo. Flagrado com 45 comprimidos de êxtase, Ezequiel Silva Pageu, de 23 anos, foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas e, se condenado, pode passar de 5 a 15 anos na cadeia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O soldado da Polícia Militar Sebastião Eduardo Reis, que estava de folga, conseguiu prender ontem uma adolescente durante uma tentativa de assalto em Senador Canedo. Segundo informações da polícia, o soldado teria presenciado o momento em que 2 adolescentes, utilizando arma de fogo, assaltavam uma mulher no centro da cidade, que se dirigia a uma agência bancária com um envelope contendo R$6.000. Novo comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás diz que será firme contra o tráfico de drogas. Integrante da Polícia Militar há mais de 27 anos, o coronel Silvio Benedito Alves, de 46 anos, recebeu o comando da Polícia Militar nesta segunda-feira em Goiânia. Logo após a posse, ele afirmou que vai manter a política de promoções a oficiais e soldados, se mantendo próximo à tropa e à sociedade. Além de defender a ampliação da polícia comunitária, Silvio Benedito Alves diz que vai ser firme no combate às drogas. O crime, na verdade, entorpecente, é que fomenta os homicídios, fomenta os roubos, fomenta os furtos. Mas nós estaremos trabalhando também em conjunto com a Delegacia de Homicídio para combater as manchas criminais. Estarei de farda de guerra. Eu, o meu subcomandante, Coronel Joraí, o chefe Estado-Maior, todos os coronéis, comandantes regionais e do soldado aos oficiais, dando proteção à sociedade. É claro que nós também vamos fazer parcerias com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os conselhos comunitários, os presidentes da Associação de Moradores. Segurança Pública não se faz só com Polícia Militar, faz-se com todos os órgãos e com toda a comunidade. O ex-comandante Edson Costa Araújo assume agora o cargo de Superintendente Executivo de Segurança Pública do Estado, trazendo como mérito principal a redução dos índices de criminalidade no Estado. Ele acredita que a experiência à frente da corporação vai somar no esforço de fortalecer a segurança pública em Goiás. Vou auxiliar o secretário de Segurança Pública, a subsecretaria de Segurança Pública, fazer dos projetos do secretário os meus projetos e tentar ajudá-lo o máximo possível para que nós possamos dar um bom encaminhamento para a nossa segurança pública. Já não falarei mais apenas em nome da Polícia Militar. Agora, a minha fala sempre será em relação ao sistema de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Técnico Científica, né? E todo o sistema.
A indicação de Edson Costa Araújo para a Superintendência de Segurança Pública partiu do secretário Joaquim Mesquita, que justifica a escolha. Foi uma escolha minha, uma indicação ao governador e aceitação por parte dele. Nesse período que nós convivemos com o Coronel Edson à frente da Polícia Militar, eu pude identificar nele a pessoa que detém as competências necessárias para me auxiliar na condição de superintendente executivo e de substituto do secretário de Segurança nos imensos esforços e trabalhos que precisamos desenvolver para melhorar a segurança pública no estado de Goiás. Sobre o novo comandante da Polícia Militar de Goiás, o secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, diz que a expectativa é que ele consiga o mesmo êxito verificado à frente do 2º Comando Regional de Aparecida de Goiânia, quando conseguiu diminuir em 30% os índices de violência na cidade. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. A Corregedoria da Polícia Militar vai abrir uma sindicância para apurar a conduta do policial de 38 anos, suspeito de ter matado um jovem e ferido 2 durante uma festa de casamento na madrugada de domingo em Goiânia. Segundo a corporação, o PM está afastado do serviço operacional do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o GIRO, mas vai continuar no trabalho administrativo. Vizinho da casa onde acontecia a comemoração, no setor Jardim Guanabara, o policial foi até o local reclamar do som alto, mas acabou se desentendendo com os convidados da festa. Ele efetuou vários disparos que atingiram 3 pessoas. Baleado no abdômen, Ronaldo da Silva Pinto, de 22 anos, chegou a ser levado para o Hospital de Urgências de Goiânia pelo próprio atirador, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Ronaldo da Silva Pinto foi levado para a cidade dos pais dele, Formoso do Araguaia, no Tocantins, onde foi sepultado. Ex-condenado é flagrado com carga de cosméticos roubada em Goiânia. Tomada em assalto no setor Cândida de Moraes, em Goiânia, a carga de cosméticos foi localizada na casa de um velho conhecido da polícia, Flávio Ferreira dos Santos, de 43 anos, no setor Santos Dumont. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão ao Roubo de Cargas, delegado José Maria da Silva, a polícia conseguiu recuperar a carga avaliada em R$42 mil, graças a uma testemunha, que ao presenciar o roubo, anotou a placa do veículo que era usado pelos criminosos. Um transeunte viu a placa do Escort, foi um dos veículos que fez a abordagem. Aí os agentes de polícia começaram a investigar o dono do Escort e num período de 3 meses ele tinha passado na mão de 6 pessoas, marreteiro, um passando para o outro. No último, ele falou que tinha emprestado para um Flávio de tal, não sabia o nome, mas sabia que morava perto de onde ocorreu o roubo, que foi no setor Cândida de Moraes. Aí eles começaram a fazer um patrulhamento, buscando informações, descobriram que havia uma D40 ali no Santos Dumont e quando pediram o nome do morador, era Flávio. Então bateu, porque uma D40 foi utilizada também. Eles montaram campana e quando perceberam que a carga ainda estava lá, foi pedido reforço e na abordagem a carga toda foi recuperada. A delegacia procura agora por 3 comparsas de Flávio, que assim como ele, responderão por crimes de roubo à mão armada e formação de quadrilha. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. 2 homens assaltaram uma concessionária de veículos no final da manhã de ontem no setor Bueno. Segundo o gerente, os suspeitos que estavam armados queriam levar um malote com R$10 mil em dinheiro. No entanto, eles se confundiram e pegaram a pasta errada, que tinha somente R$52. O gerente informou ainda que eles atiraram antes de fugir em uma motocicleta preta. A PM continua procurando os criminosos. Os policiais acreditam que eles são os mesmos que assaltaram um posto de combustíveis no mesmo bairro da capital, momentos antes de invadir a concessionária. A dupla levou R$7 mil em dinheiro do posto. Religiosos, intelectuais populares e políticos estiveram no velório do padre Pereira, ex-reitor da PUC Goiás. O governador Marconi Perillo fez referência ao amigo intelectual. Tristeza porque perdemos figuras mais importantes na consolidação do ensino superior no nosso estado. Tive o privilégio de conviver com ele, especialmente agora nos últimos anos, mas também no meu tempo como acadêmico. E, por certo, ele merece de todos nós uma reverência muito forte pelo enfrentamento dentro da UCG, a ditadura militar, quantas vezes ele se posicionou, abriu a universidade para que pensadores, ativistas políticos, perseguidos políticos pudessem ter amparo ali. Então, a nossa homenagem
a este grande homem público, esse grande padre, esse grande religioso, grande dirigente universitário que foi o Padre Pereira. Padre José Pereira de Maria era ex-reitor da PUC Goiás. A relação com universidades goianas, o CG e o UFG, teve início em 1959. Padre Pereira permaneceu no cargo até 1985. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Trabalhos de prevenção reduzem até 100% focos da dengue em Goiânia. De acordo com a Vigilância em Saúde Ambiental, os 10 primeiros bairros da lista de alta infestação do mosquito da dengue foram os que apresentaram maior diminuição dos números. É o caso da Vila São José, onde a infestação do Aedes aegypti caiu 100%. O diretor do órgão, Luiz Elias de Camargo, diz que o resultado se deve ao empenho da população e do trabalho dos agentes que vão de casa em casa para identificar os criadouros e conscientizar os moradores. Mas ele alerta que a população não pode se acomodar. Não pode. Agora que é a fase crítica, né? Que nós temos que estar mais atentos a tudo aquilo que está em volta da gente, porque isso é momentâneo. Né? Se a gente tiver um pouquinho de desatenção nesse momento, continua a chuva, então nós temos que estar bem conscientes daquilo que a gente tem que fazer. Não deixar nenhum objeto que possa vir a acumular água expostos ao ambiente. Luiz Elias afirma que há bairros onde é alta a infestação do mosquito da dengue. Nesses locais, os agentes vão retornar esta semana para fazer um novo levantamento. Essa semana estamos no setor Pedro Ludovico, bem atento no Jardim América, vamos entrar no Faissalville e no Jardim Presidente. E vamos fazer uma nova avaliação para a gente poder delimitar as ações que vamos fazer na próxima semana. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, Luiz Elias de Camargo, a meta é intensificar os trabalhos após a Semana Santa. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. A HGG realiza ação para agilizar as cirurgias eletivas no estado. O nome da ação é Sua Vez e o objetivo é agilizar as filas de cirurgias eletivas em Goiás. Mais de 3.000 pacientes devem ter os procedimentos realizados em até 4 meses, principalmente no Hospital Geral de Goiânia. Marcos Nakamura, coordenador de regulação do IDETEC, organização social que administra o hospital, os pacientes já estão sendo comunicados. A ação foi toda programada para que o paciente fosse feito uma busca ativa dele, não ele procurar. Então hoje o paciente ele já é contactado, já foi feito um primeiro contato e agora aguarda o chamamento para a sua cirurgia. E caso não ocorra, ele mesmo vai ter um telefone para ligar e avisar que não foi chamado. O secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, explica que a intenção é acabar com a demanda acumulada de vários anos. O que nós precisamos é justamente de ter oferta de serviços acima da demanda, não é? Isso nunca aconteceu, sempre é uma demanda reprimida. Mas agora com esse estímulo e com essas parcerias que nós temos com o Ministério da Saúde, eu acredito que vai ter um atrativo para a iniciativa privada, juntamente com nós do Serviço Público, possamos oferecer condições para dar saída a essas cirurgias represadas ao longo desses anos. O secretário destaca que só será possível atender todos os pacientes com o apoio de hospitais da rede conveniada. Ao longo do tempo, alguns tipos de procedimento não são atrativos e a iniciativa privada não participa. Agora, o Ministério está pagando até 200% a mais em alguns casos, em alguns tipos de cirurgias, justamente para ter um atrativo maior e resolver essa questão da demanda. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Conselho Regional de Medicina de Goiás se posicionou contra a liberação do aborto. Em reunião plenária realizada no último dia 21 de março, o Conselho Regional de Medicina de Goiás avaliou a posição do Conselho Federal, que divulgou deliberação do primeiro Encontro Nacional de Conselhos de Medicina, defendendo a forma de ampliação do aborto. O CFM quer que não seja considerado crime as seguintes situações: quando houver risco à vida ou à saúde da gestante, se a gravidez resultar da violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida, se comprovada a anencefalia ou quando o feto tiver graves e incuráveis anomalias. Nestes 3 pontos, o CREMEGO concorda, mas o item D da resolução, que diz que, por vontade da gestante, a gravidez pode ser interrompida até a 12ª semana de gestação. O CREMEGO entendeu por unanimidade que isto se trata de legalização do aborto.
como afirma o presidente do CREMEGO, Salomão Rodrigues. É a suspeita que nós temos. Se for legalizado da forma como está sendo discutida, ele não será colocado num segundo plano, mas num primeiro plano como método contraceptivo. E isso trará consequências muito importantes e muito graves para toda a sociedade. De acordo com o presidente do CREMEGO, é preciso que haja uma ampla discussão entre todos os setores da sociedade sobre este tema. Olha, essa questão é uma questão muito ampla. Primeiro, nós entendemos que não pode o médico tomar uma posição antes de uma ampla discussão com toda a sociedade brasileira sobre essa questão. É uma questão que envolve questões culturais, que envolve questões religiosas e outras questões também, as mais diversas. Então é necessário uma grande discussão com toda a sociedade antes que isso seja feito. E o fórum dessa discussão é o Congresso Nacional, que nesse momento está fazendo a reforma do Código Penal brasileiro. Salomão Rodrigues lembra ainda que é um risco uma posição como esta no Brasil neste momento. De acordo com ele, a possível legalização do aborto ainda é um tema muito precoce. É muito prematuro essa legalização. Culturalmente, o país ainda está bastante incipiente sobre esta e outras questões. Eu acho que os passos têm que ser dados com mais cautela. De acordo com o CREMEGO, uma posição definitiva só será tomada em plenária nacional do Conselho Federal de Medicina. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O mundo em sua casa. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Criatividade e disposição para pesquisar são os requisitos necessários para comemorar a Páscoa no próximo domingo. Isso porque a maioria dos ovos de chocolates e caixas de bombons está pesando mais no bolso do consumidor este ano. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Bom dia. Bom dia Gil, bom dia Karine, bom dia aos ouvintes da RBC, é um prazer falar com vocês. E o que o Procon constatou nessa pesquisa realizada em 15 estabelecimentos de Goiânia? Bom, realmente o chocolate esse ano está mais amargo do que o ano passado. Só para o consumidor ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, cerca de 80% de todos os produtos que figuraram nessa pesquisa e na pesquisa do ano passado tiveram um aumento no preço médio. Alguns
chegará a aumentar 8,7%. No caso de uma caixa de bombom de 200 gramas, o aumento chegou a 12,32%. Mas o que chamou a atenção do PROCON foi um ovo de chocolate pequeno, de número 12, de 120 gramas, que passou do preço médio de R$ 9,85 em março do ano passado para R$ 22,75 neste ano. Ou seja, o aumento individual nesse produto foi de 131,01%. E com relação às variações, que sempre também é muito grande entre menor e maior preço, lembrando que todos os 66 tipos de ovos e caixas de bombons que nós pesquisamos são produtos idênticos, ou seja, nós consideramos a mesma numeração, o mesmo peso, o mesmo tipo e a mesma marca. E ainda assim, a variação foi grande. E se o consumidor não ficar atento, é aquela promoção do tipo, pague 3 ovos de chocolate e leve um. Olha só, com relação a um ovo de chocolate, número 21, de 530 gramas, o consumidor, enquanto ele pode pagar no local que pratica o maior preço, o valor de R$ 45,90, daria para ele comprar 3 ovos idênticos no menor valor, no estabelecimento que está praticando o menor valor, a R$ 14,99. Outro produto também que teve grande variação foi o ovo número 23, de 750 gramas, que variou de R$ 30,39 até R$ 63,50. Nesse caso, a variação chegou a 108,95%. Com relação à caixa de bombom de 200 gramas, da mesma marca também, cuja variação foi de 68,01%, nós encontramos os preços variando aí de R$ 2,97 até R$ 4,99. Gleidson, neste exemplo que você deu do ovo de chocolate infantil de 120 gramas, que passou de pouco mais de R$ 9 para mais de R$ 21, é um aumento abusivo. O PROCON pode fazer alguma coisa para coibir esse reajuste? Não, na realidade os preços não são tabelados, por isso que é importante o consumidor fazer a pesquisa de preço. Tudo indica que esse produto ele teve uma grande procura no ano passado, até porque é um ovo de chocolate pequeno, de 120 gramas, então é normal, quando há uma grande procura por determinado tipo de produto, é normal esse aumento, mas cabe ao consumidor fazer a pesquisa de preços. Inclusive, esse ano é uma tendência dos estabelecimentos que foram informados por os técnicos no momento da pesquisa, em não comprar e não adquirir ovos de chocolate de tamanho grande, porque independente da classe financeira do consumidor, a maioria deles estão preferindo esses chocolates de tamanho médio e de tamanho pequeno. Então, é interessante que o consumidor faça a pesquisa de preço. Para o consumidor ter uma noção de como é importante pesquisar, para aquele consumidor que não tem preferência no formato, ou seja, para o consumidor o que importa é o chocolate, independente se ele é em barra ou se é em ovo, isso pode fazer muita diferença, Gil. Olha só, nós encontramos uma barra de chocolate, mesmo tipo, a mesma marca, de 170 gramas, custando R$ 4,59. Já esse mesmo chocolate, em formato de ovo, com 196 gramas, ele chega a custar R$ 19,90. Ou seja, por apenas 26 gramas a mais, o consumidor irá pagar 333,55%. É quase o preço de 4 barras de chocolate, apenas pelo fato de ele optar pelo formato de ovo de chocolate. Pois é, o duro é convencer, por exemplo, a criança, né, Karine, de receber a barra de chocolate ao invés do ovo, né, Gleidson? Exatamente. Na verdade, isso é para o consumidor ter uma noção que ele pode usar a criatividade, ele pode montar uma cesta com bombons, barras de chocolate, que pode ficar bem mais em conta para o consumidor, levando em consideração aí o custo que ele teria de comprar apenas o ovo de chocolate. Agora, lembrando que na hora de pesquisar, Gil e Karine, o consumidor não tem que levar em consideração a numeração. Os ovos de chocolate, eles são numerados de acordo com o critério individual de cada fabricante, não tem nenhuma relação com o peso. Olha só, um ovo de chocolate número 15, 2 ovos, de mesma marca, inclusive de mesma marca, pelo mesmo fabricante, nós encontramos ele com 180 gramas e de 240 gramas. Sem levar em consideração o fabricante, a mesma marca,
Esse mesmo chocolate número 15, ele pode ser encontrado aí de 170, 180, 220, 240, até 290 gramas. Então é importante que o consumidor pesquise sim pelo peso, mas é claro que a qualidade do produto que está levando para casa também é fundamental. Então ele tem que procurar aliar preço com essa qualidade dos produtos. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço e quero informar para os consumidores que a pesquisa completa com todos os estabelecimentos, quais foram as marcas que foram pesquisadas, todas vão estar disponíveis no site do Procon a partir das 8 horas. Basta acessar o site www.procon.go.gov.br. Obrigada ao Gleidson Tomás, falando então sobre a pesquisa do Procon, sobre os ovos e barras e também caixas de chocolate, caixas de bombons, uma grande variação de preço. O consumidor, então, deve pesquisar, já que este ano o preço desses produtos está pesando mais no bolso do consumidor. Agora são 7h41. Hospitais privados vão suspender atendimento pela Unimed Goiânia. Os 15 maiores hospitais goianos vão suspender por 24 horas o atendimento aos cerca de 300 mil usuários da Unimed Goiânia e do Intercâmbio, que são unidades do interior. A paralisação será na próxima terça-feira, 2 de abril. O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, Raical Elou, explica os motivos da suspensão. O que nós queremos é sensibilizar a Unimed e o cliente Unimed, aquele que tem os nossos hospitais como os hospitais em que eles confiam, se tratam, de que as coisas não estão bem, que nós precisamos sentar e negociar de uma forma mais transparente e mais objetiva. A necessidade financeira desses hospitais cresceu muito do tempo para cá, o custo aumentou muito em aparelhagem, em pessoal, e o que a Unimed nos paga não acompanha. Então a nossa intenção é que seja um dia de alerta, que a clientela possa se manifestar nesse período. Raical esclarece ainda que os pacientes não serão prejudicados. De qualquer forma, emergência e urgência continuará sendo atendido, essa é uma condição sine qua non de funcionamento, nós somos sensíveis a isso, que a clientela Unimed entenda que quando nós falamos em qualidade no hospital, nós estamos falando em segurança. E isso está sendo feito por bem dela. Nós não estamos brigando por lucro, nós estamos brigando para mantermos uma qualidade e uma segurança. Que ela entre em contato com o hospital, que ela entre em contato com o seu médico, agende para um novo dia os exames, a consulta, ou os procedimentos cirúrgicos. É um dia só, é um dia de alerta. Nossa intenção não é prejudicar a população, é evitar que da forma com que as coisas estão indo hoje, essa população, essa clientela seja prejudicada de forma irreversível. Raical tenta um acordo para não paralisar por um dia o atendimento aos usuários da Unimed de hospitais, como da Amparo, da Criança, Evangélico de Anápolis, Samaritano de Goiânia e Jardim América. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h43. Participação ao vivo da repórter Yara Galvão. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, no Palácio das Esmeraldas, vai ter um café da manhã para a imprensa e convidados para o lançamento do Festival Gastronômico da cidade de São Simão. O evento já está na sua 8ª edição e é uma realização da Prefeitura de São Simão, com apoio de vários parceiros, entre eles o governo do estado, por meio da Goiás Turismo, Sebrae, Câmara Municipal de São Simão e também empresários locais. Além da parte gastronômica, tem também os shows musicais, que são uma atração à parte. Na abertura, dia 28 desse mês, tem show gospel e tem outras bandas que também vão estar se apresentando. Mas a cozinha é a parte principal do evento. E lembrando que o Festival Gastronômico de São Simão começa dia 28 e vai até dia 31 desse mês. E está todo mundo aí convidado para participar. Obrigado, Yara Galvão, 7h44. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 623237-5020. 3237-5020.
Mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Esporte. O Alfa Monte Cristo entrou para a elite do vôlei nacional nesta segunda-feira. Única representante fora do eixo sul-sudeste, a equipe goiana superou todos os obstáculos que teve em todo o campeonato, enfrentou o Climed Atibaia pela final da Superliga B de vôlei e foi o campeão. O Alfa Monte Cristo venceu o Climed Atibaia por 3-1, parciais de 26-24, 25-17, 22-25 e 26-24 e conquistou o título da Superliga B de 2013. O Brasil ficou apenas no empate com a Rússia em 1-1, jogando em Londres em mais um teste sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Depois de perder para a Inglaterra por 2-1 e empatar com a Itália em 2-2, o Brasil saiu perdendo. Mas aos 44 minutos, o atacante Fred empatou para a seleção brasileira. O próximo amistoso da seleção brasileira é contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, no início do mês que vem. Para este jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari vai utilizar apenas jogadores que atuam no Brasil. A CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro e da Série B, ainda sem as datas definidas. Com 20 participantes, o torneio terá início no sábado, dia 25 de maio. A última rodada da competição está marcada para o dia 30 de novembro. Assim como na edição da Série A do Brasileirão, a segundona também vai ter uma pausa durante a Copa das Confederações. Entre a sexta rodada, marcada para o dia 11 de junho, e a sétima, no dia 6 de julho, o torneio será paralisado por 25 dias. Rebaixado na temporada passada, o Atlético Goianiense vai estrear na Série B em São Paulo diante do Palmeiras, outro que também caiu em 2012. O local ainda não está definido porque o clube paulista terá de cumprir uma punição imposta pelo STJD. Por causa de incidentes envolvendo seus torcedores na partida contra o Botafogo em Araraquara, na reta final do Brasileirão, o Verdão perdeu 4 mandos de campo. 7h47. E agora o Campeonato Goiano. Amanhã o Atlético joga em Tubiara. O time começa a ser definido. O técnico Valdemar Lemos comandou a reapresentação dos jogadores do Atlético ontem à tarde no CCT do setor Urias Magalhães. Preferiu observar mais as categorias de base. O jogo treino entre o Sub-18 e o Sub-20. Valdemar Lemos prepara o Atlético para o jogo de quarta-feira, amanhã, contra o Itumbiara, 10 horas da noite. Ele conta com o retorno do meio-campista Hernandes. Porém, ainda não está confirmado o time do Atlético. Atlético que já sabe com quem vai estrear no Campeonato Brasileiro. Dia 25 de maio, o primeiro jogo contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Na sequência, o Atlético terá pela frente o Joinville no Serra Dourada, Boa Esporte fora, São Caetano fora e Paysandu no Serra Dourada. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Goiás, o técnico Enderson Moreira pode ter problemas para escalar a equipe. Último treinamento do Goiás para o jogo de amanhã, às 8h30, diante do Craque no Serra Dourada, acontece na tarde desta terça-feira, a partir das 4 horas, no CT do Parque Anhanguera. O técnico Enderson Moreira depende do departamento médico para saber com quem poderá contar no jogo de amanhã. O volante Thiago Mendes, que saiu com uma contusão muscular no jogo contra o Goianésia no domingo, fez exames ontem no início da noite. O resultado será divulgado hoje no início da tarde. O técnico Enderson Moreira pode perder também o Júnior Viçosa, que foi titular no ataque e marcou um gol, chegando a 7, se igualando ao Walter na artilharia do Goiás nessa temporada. Caso fique fora o Thiago Mendes, um problema para o técnico Enderson Moreira. O Dudu Cearense, que é o substituto imediato, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Ramon, que foi poupado do jogo contra o Goianésia, deve retornar ao time. O Goiás tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e está próximo de confirmar o primeiro lugar na fase de classificação do Campeonato Goiano. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O observador técnico Hermógenes Neto vai comandar o Vila Nova diante da Aparecidense. A diretoria do Vila Nova anunciou ontem pela manhã a contratação do novo preparador físico do clube, Alexandre Irineu, que já teve outras 3 passagens pelo próprio Vila Nova e também trabalhou nos outros 3 times da capital, Goiás, Atlético e Goiânia. Com a demissão do técnico Dario Pereira, algumas coisas mudaram no dia a dia do Vila. Por exemplo, a questão dos treinos. O Vila está treinando um pouco mais, pelo menos nesse início de semana.
Ontem trabalharam em 2 períodos e hoje será da mesma maneira. Tudo isso visando a recuperação no Campeonato Goiano, já que amanhã o Vila enfrenta a Aparecidense em Aparecida de Goiânia. Em relação ao novo técnico, a diretoria do Vila não tem pressa na contratação e, pelo menos por enquanto, Hermógenes Neto, que é funcionário do clube e trabalhava como auxiliar técnico do Dario Pereira, será o comandante colorado. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no início da noite de ontem, a diretoria do Vila Nova demitiu o diretor de futebol, Mauro Morichita, os jogadores Fredson e Thiago Ramos e o diretor de marketing, César Ranini. Agora são 7h50. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Goiás perde competitividade com a falta de caminhoneiros. Em todo o país, o déficit é de 100 mil profissionais. O cálculo é da Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística. Apesar da remuneração média de R$ 3.000, não tem sido fácil encontrar interessados. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Goiás, Paulo Afonso Lustosa, explica por quê. E ele comenta também a realidade do Estado. A situação do Estado de Goiás, nós não temos números definidos, mas é muito certo que a maioria das empresas de transporte tem carência de mão de obra de motorista. As condições de trabalho é que assusta o funcionário, né? De procurar esse tipo de profissão, porque passa longos períodos fora de casa, às vezes a condição aonde vai ser feita a parada, por ocasião inclusive da Lei 12.619, às vezes não é o local adequado, tem a questão de segurança que o Estado não cumpre o seu papel há muitas décadas, dependendo da carga, necessidade de acompanhamento de escolta armada, de rastreamento. Paulo Afonso explica ainda que como a principal matriz de transporte no país é rodoviária, os investimentos deveriam ser maiores. Perto de 62% de toda a riqueza é transportada por caminhão. E se nós considerarmos o nosso estado, que é um estado interiorano, 90%, 99%, descartando o minério, é transportado via caminhão. Porque há muito tempo não se investe maciçamente e duradouramente na condição das estradas e infraestrutura do país. Segundo dados do sindicato, o tempo médio para a formação de um profissional para o transporte de cargas é de 2 anos. Riva Cram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a falta de infraestrutura de transporte de capacidade operacional dos portos brasileiros revelam a necessidade de investimentos em logística no país. Apesar de mais uma safra recorde de grãos, o Brasil enfrenta problemas para embarcar o produto nos portos. A falta de infraestrutura tem provocado atrasos no processo de exportação, o que já provocou um cancelamento da compra de 2 milhões de toneladas de soja por parte de uma importadora chinesa. O analista de mercado da FAEG, Pedro Arantes, fala em apagão logístico. A gente pode dizer que praticamente a gente já está quase vivendo esse apagão logístico, né? Hoje você tem filas desde os armazéns do interior, na recepção da safra da lavoura nos primeiros armazéns, a dificuldade de caminhões para transportar depois até o porto, aí temos fila nos portos, mesmo, por exemplo, a ferrovia que já está lá em Alto Taquari, Mato Grosso, lá também tem filas de caminhão na espera, então praticamente está tendo problemas em toda a extensão da colheita até a safra. Pedro Arantes avalia que a deficiência na logística de transportes e a falta de ampliação da capacidade operacional dos portos já traz consequências como queda no preço da soja e aumento no custo de produção, e diz acreditar que a saída é investimento. Começa lá desde o investimento do porto para você poder carregar no período chuvoso, que já agrava toda essa estrutura de transporte. Então, todo esse problema aí da investimento em logística, como eu falei, de armazém, ferrovia, hidrovia,
porto, e é uma situação que não resolve com certeza de um ano para outro. Nós vamos ter ainda mais algum tempo aí complicado. Apesar de o cancelamento da compra da soja brasileira pela importadora chinesa não atingir outros parceiros comerciais, o governo federal quer acelerar a aprovação da medida provisória 595, que muda a regulamentação do sistema portuário brasileiro como forma de garantir o crescimento da economia. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Agora o que destaca o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Olha, o presidente da Agência Goiana de Regulação, o Humberto Tanus, ele concede entrevista daqui a pouco, às 8h30 da manhã, na sede da agência, para falar do reajuste, dos serviços prestados pela Saneago. O índice de 6,02% foi aprovado pelo Conselho Regulador da AGR. Esse índice foi aprovado de acordo com as informações repassadas pela própria Saneago à AGR. Essas informações foram repassadas, a AGR reuniu os conselheiros e chegou-se a esse percentual de 6,02% que vão ser repassados para todos os usuários da Saneago de forma linear a partir do mês de maio desse ano. O índice de reajuste da nova tarifa já foi encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado. Então, a má notícia é que, a partir do mês de maio, a conta de água vai ficar um pouquinho mais cara, 6,02%. Esse índice, que chegou a ser esse índice, leva em conta os índices de inflação, como IPCA, INPC e IGPM, então seria, na verdade, uma correção dos valores pagos pela Saneago. Então é isso. Voltamos ao estúdio, Karine. Obrigada, Paulo Henrique Santos. E processo licitatório para a duplicação da GO 020 já foi aberto. A obra de 48 quilômetros deve ser concluída em um ano. A obra de duplicação da GO 020 entre Goiânia e Bela Vista de Goiás prevê a construção da terceira faixa entre o viaduto da BR-153 e o autódromo, totalizando um trecho de 48 quilômetros. O processo licitatório já teve início e a expectativa é de que sejam investidos cerca de 138 milhões de reais na duplicação que, segundo o diretor de obras rodoviárias da GETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras, Marcos Mussi, vai trazer uma resposta aos problemas de tráfego na região. O tráfego dessa rodovia hoje é alguma coisa assustadora, não só pelo acesso a Bela Vista, estendendo a Cristianópolis, região, Catalão, como também é uma via de acesso a Caldas Novas, destino turístico na época de temporada, mas também para o Senador Canedo. Falando nesse acesso ao Senador Canedo, na confluência das duas rodovias, da 020 com acesso ao Senador Canedo, iremos construir um viaduto para que não haja mais problema de acidente. A duplicação na GO 020 faz parte do projeto do governo de Goiás de duplicar todas as rodovias estaduais que saem de Goiânia. A previsão é de que a obra seja concluída em até 12 meses. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lá, o juiz corrupto pode, enfim, ir para a cadeia aos 84 anos. O Tribunal Regional Federal de São Paulo cassou a prisão domiciliar do ex-juiz e, a partir de agora, a pena deverá ser cumprida na prisão. Em 2005, o ex-juiz do trabalho, Nicolau dos Santos Neto, foi condenado a 27 anos de cadeia pelo desvio de 170 milhões de reais dos cofres públicos. O dinheiro era destinado à construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 90. Lalau, agora com 84 anos, está em prisão domiciliar desde 2007. Ele obteve o benefício alegando idade avançada e problemas de saúde. No entanto, o novo laudo médico concluiu que ele pode cumprir o restante da pena na cadeia. Ainda cabe recurso contra essa nova decisão. O assassinato de um juiz foi motivo de novos protestos no Espírito Santo. É que o crime completou 10 anos e os acusados de serem os mandantes ainda estão livres, aguardando o julgamento. Protestos e outdoors espalhados pela Grande Vitória lembram os 10 anos do assassinato. O juiz Alexandre Martins foi morto com 3 tiros na frente de uma academia de ginástica na cidade de Vila Velha. Os executores e os intermediários do crime foram condenados e estão presos. O juiz Alexandre Martins combatiu o crime organizado no Espírito Santo. De acordo com o Ministério Público, a morte dele foi encomendada porque ele desvendou um esquema de pistolagem que envolvia outro juiz e policiais do estado. São os acusados de serem os mandantes do crime. Mas 10 anos depois, eles ainda não foram julgados. 7h59, Noticiário Internacional. Um brasileiro foi encontrado morto no caminho de Santiago, na Espanha. Segundo o Itamaraty, que não confirmou a identidade nem as causas da morte, a família já prepara o traslado do corpo. Segundo a imprensa espanhola, o peregrino de 44 anos teria caído de um terreno rochoso e o corpo foi encontrado na última sexta-feira.
Pontualmente 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.